Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News e você é muito bem-vindo. Boa noite. Hoje o dólar teve uma segunda queda consecutiva e fechou o dia cotado a R$ 5,02, uma redução de 1,55%. Com o desempenho, a moeda norte-americana acumula uma queda de 9,83% em 2022. E falando de dinheiro, agora a gente vai ao vivo para São Paulo porque um problema técnico provocou a instabilidade no sistema do Banco Itaú, causando transtornos aos correntistas durante boa parte do dia. Imagine você, muitos clientes relataram depósitos e saques não identificados. Quem tem essas informações é a repórter Estela Freitas, que conversa agora com a gente. Boa noite, Estela. Quais as informações que você tem a respeito desse caso? Tudo resolvido já? Boa noite, Milena. Boa noite a todos. Olha, o Itaú afirmou que boa parte dos serviços foi normalizada por volta das 5 horas da tarde. O que acontece ainda é que o acesso aos canais digitais está sendo liberado gradativamente. Os problemas começaram logo pela manhã. Então, esses saques não reconhecidos, depósitos de valores não identificados e até pagamentos já feitos que retornaram para as contas foram as situações mais citadas pelos correntistas e também um dos assuntos mais comentados pelas redes sociais. Em nota, o Itaú disse que essa instabilidade foi causada por um atraso no processamento de dados bancários que afetou aí a demonstração de extratos e saldos das contas correntes de parte dos clientes. Também disse que não teve nenhuma relação com eventos externos, ou seja, não houve ataque ao sistema. E, por fim, o Itaú disse que todos os extratos e saldos das contas correntes dos clientes foram atualizados, já com os valores integralmente recompostos. É isso, Milena. Uma boa noite a você, boa noite a todos. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 9 votos a 2, manter o valor de 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo eleitoral, o chamado Fundão. O dinheiro será usado para financiar as campanhas eleitorais neste ano. Os ministros julgaram uma ação apresentada pelo Partido Novo. O relator, ministro André Mendonça, chegou a propor a redução do valor para pouco mais de 2 bilhões, mas prevaleceu o entendimento do ministro Nunes Marques, de que o STF não deve interferir no que foi decidido pelo Legislativo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou em Brasília hoje um documento único para pessoas com doenças raras e o objetivo é reunir todas as informações do paciente. A chamada caderneta do raro vai ter informações sobre a primeira consulta, diagnósticos e o acompanhamento médico. Além do presidente, participaram dessa cerimônia a primeira-dama Michele Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E agora vamos para a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só que calorão tem feito esses dias, hein? Pois bem, vai continuar assim. Temperaturas seguem acima dos 30 graus de norte a sul do Brasil, chegando aos 38 graus aqui em Boa Vista, 36 graus no Rio de Janeiro, com bastante sol o dia todo. Mesma coisa em Porto Alegre, com 32 graus, em Campo Grande, 33 graus. As pancadas de chuva devem aparecer em grande parte do Brasil, mas ainda assim é o sol que vai predominar. É aquela chuva que chega mais para o finalzinho do dia. Agora, entre o norte, Goiás e Nordeste, aí sim a chuva deve pesar, viu? Inclusive hoje, em Salvador, a chuva foi bastante volumosa, causou transtornos, como a gente vê nas imagens, as ruas ficaram completamente alagadas. No interior da Bahia, teve até chuva de granizo, a população ficou surpresa aí com as pedras de gelo. Agora, no norte do Brasil, lá no Amazonas, foi uma tromba d'água que foi flagrada por moradores. Olha só esse vídeo, que impressionante a força do vento. As pessoas que estavam ali entraram em pânico. O vendaval gerado por essa tromba d'água também causou estragos ali pela cidade. E olha, tem alerta de temporal ainda, tempo bastante fechado nessas capitais aqui. Olha, Manaus com 32 graus, 28 graus em Palmas e também lá em Teresina, onde a máxima chega aos 32 graus.
Em Salvador, atenção, porque a chuva não dá trégua nos próximos dias. Pode voltar e a causar transtornos, como os que a gente viu há pouco nas imagens, e as temperaturas ficam na casa dos 30 graus. O tempo só vai ficar mais aberto e firme aqui, olha, no centro-sul do Brasil. O tempo fica bastante aberto, ensolarado e quente, tá? Na maior parte aqui do Rio Grande do Sul, também entre Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. Na capital paulista, os próximos dias serão com a cara do verão. Muito sol, calor de 31, 30, 32 graus até domingo e pancadas de chuva que ocorrem entre a tarde e a noite e podem ser fortes, tá? Gente, por hoje é só, fico por aqui, uma ótima noite para você. Tchau, tchau. A partir da próxima segunda-feira, o uso de máscaras em áreas abertas deixará de ser obrigatório no Distrito Federal. O anúncio foi feito no Twitter pelo governador Ibanez Rocha. Segundo o governador, shows e eventos esportivos também serão liberados, desde que seja cobrado o comprovante de vacinação. A flexibilização é consequência da queda de casos de Covid-19. Ontem, o Distrito Federal registrou a menor taxa de transmissão do ano. A média móvel de infecções está em queda de 64%. O número de mortes está estável, com 11 óbitos em 24 horas. O governo do Rio de Janeiro também decidiu acabar com a obrigatoriedade do uso da máscara. E a gente confere agora juntos essa informação na reportagem de Tony Vendramini. Um decreto da Secretaria de Saúde anunciado hoje permite que cada município do Rio tenha autonomia para decidir sobre a obrigatoriedade da proteção mesmo em espaços fechados. A mudança pode ser revista em caso de piora do cenário epidemiológico da Covid-19, que atualmente é favorável. Nas últimas 24 horas, o Rio registrou 857 casos da doença, sendo 133 na capital. O índice de letalidade foi 0. Essa decisão também foi tomada em função desse cenário heterogêneo nos municípios. Municípios com indicadores epidemiológicos muito baixos e outros saindo agora da quarta onda de Covid. Portanto, as secretarias municipais de saúde, através de ato normativo próprio, então, podem definir se a máscara será ou não obrigatória em ambientes fechados dentro do seu território. Na capital do estado, o uso das máscaras ao ar livre já é facultativo. E a liberação, mesmo em espaços fechados, pode ser anunciada na segunda-feira, quando o Comitê Científico da Prefeitura se reúne para discutir o fim da obrigatoriedade. Nas ruas da cidade, muitos cariocas já não usam a proteção. Alguns dizem que se sentem seguros para abrir mão da máscara, mesmo em espaços fechados. Já tomei a terceira vacina, já estamos vacinados já. Então já podemos assim, usar máscara mesmo. Mas também tem gente que vai continuar usando a máscara mesmo após a liberação. Eu tenho muito receio ainda, né? E eu tenho uma criancinha pequena, então para mim eu não vou tirar a máscara até o momento. Eu prefiro continuar usando e manter a disciplina. E veja agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 26.810.000 pessoas se recuperaram da doença, 1.443.000 pacientes estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 650.000 pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. Parte de uma quadrilha que aplicava o golpe do amor foi presa hoje em São Paulo. A vítima era atraída por meio de um aplicativo de relacionamentos. 3 homens e uma mulher foram presos. 16 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos na capital paulista. As investigações tiveram início depois que um empresário de aproximadamente 50 anos foi vítima dos suspeitos. Segundo a polícia, ele chegou a ficar 18 horas em cativeiro e teve um prejuízo de R$180 mil. Depois de soltá-la, a vítima compareceu à delegacia e aqui ela nos deu as informações. Levantamos todas as contas que foram envolvidas e dessas pessoas, a identificação de todas elas. Dessa identificação inicial, a vítima reconheceu 4 pessoas como sendo aquelas que tiveram contato visual com ela no cativeiro. A armadilha consiste em seduzir as vítimas de forma virtual e marcar encontros presenciais. O sequestro acontece no local combinado e o dinheiro é retirado das contas das vítimas por meio de transações bancárias, entre elas o Pix.
Documentos, celulares, máquinas de cartão e outros objetos foram apreendidos. Este tipo de golpe é cada vez mais comum em São Paulo. No fim do mês passado, na Zona Norte, 7 pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de cometer o crime. Também em fevereiro, um piloto de helicóptero foi morto após cair no golpe. Câmeras de monitoramento gravaram o momento em que o carro dele é interceptado. O homem foi baleado e não resistiu. Os presos hoje podem responder por roubo, receptação, associação criminosa e extorsão mediante sequestro. O pessoal tem que tomar cuidado, principalmente do aplicativo de relacionamento. O pessoal tem mulher envolvida, as mulheres chegam a falar com as vítimas. O ideal é marcar em lugar público, né? Lugar que tenha mais gente. Não adianta você marcar numa quebrada e ir lá para buscar a menina para sair. Marca num lugar mais movimentado, né? Marca em frente à delegacia, marca no shopping. No shopping center. Muito mais fácil, né? Mais vítimas. Nem na igreja as pessoas estão livres de furtos. Em Mirandópolis, no interior de São Paulo, uma câmera de segurança registrou um momento em que um ladrão rouba a bolsa de uma fiel. O assaltante entra na igreja e vai em direção a uma mulher que está ajoelhada e de cabeça baixa enquanto reza. Ele pega a bolsa e deixa o local. Assim que percebeu o furto, a moça entrou em contato com a polícia. O ladrão foi preso em flagrante. Em Belo Horizonte, uma carreta desce uma movimentada avenida desgovernada. O motorista disse que perdeu o freio, só conseguiu parar depois de atingir um carro que estava estacionado e uma árvore. A cabine ficou com a frente destruída. Com o impacto, a carga de pneus foi espalhada pela via. Apesar do impacto, o motorista sofreu apenas ferimentos leves nos braços. Em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mais um acidente. A menina atravessava a rua na companhia de uma prima e correu na frente do carro. O motorista não parou para socorrer a criança e é procurado pela polícia. A menina foi levada para o hospital e já recebeu alta. A Justiça do Rio de Janeiro ouviu mais 3 testemunhas sobre o caso Agatha Félix. A menina foi morta com um tiro em 2019 no Complexo do Alemão, quando voltava para casa. O repórter Tony Vendramini tem os detalhes dessa história para a gente. Boa noite para você, Tony. Um policial militar é acusado, né? Quem foi ouvido hoje? Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Exatamente, hoje foram ouvidas 3 testemunhas de acusação. Assim como na primeira audiência, o policial militar Rodrigo José de Matos Soares foi reconhecido como o autor dos disparos que atingiram a menina Agatha Félix em setembro de 2019. Uma nova audiência será realizada no dia 28 de março para ouvir mais uma testemunha de acusação e outra de defesa. A juíza responsável pelo caso vai marcar ainda também a data do interrogatório do réu. Depois disso, a defesa e a acusação vão apresentar as alegações finais e então a magistrada vai decidir se o policial vai a júri popular. Depois da audiência de hoje, a mãe da Agatha Félix conversou com os jornalistas e disse que espera por justiça. Vamos ouvir. Eu espero que realmente seja feita, né? E que ele, não é que ele pague, mas que reconheça, sabe, o que realmente aconteceu ali e que a justiça realmente seja feita. Bom, e uma última informação sobre a guerra na Ucrânia. Autoridades ucranianas afirmam que um incêndio atinge neste momento a maior usina nuclear da Europa e ela fica no sudeste da Ucrânia. E isso ocorre após um ataque da Rússia. Além disso, soldados russos foram acusados de atirar de todos os lados contra os bombeiros que tentam controlar esse incêndio. A diplomacia pede que as forças de Moscou interrompam esse ataque e afirma que, caso haja uma explosão, o impacto seria 10 vezes maior do que o do acidente na usina de Chernobyl. O Rede TV News fica por aqui. Você acompanha mais notícias da guerra na Ucrânia no Leitura Dinâmica. Uma boa noite para você. E você continue aqui na Rede TV. Agora começa o programa Sensacional com Daniela Albuquerque. Boa noite para você. Até amanhã.